Bom, abertinhos e abertinhas, antes de começar a gente quer só dar um recadinho. Não sei se você sabe, mas o Porta Aberta está com uma campanha no Catarse. Pois é, Brasil, e com apenas R$5 por mês você já ajuda a gente a não precisar fechar as portas. É só acessar www.catarse.me/Porta Aberta Podcast e fazer sua doação. E é isso, agora bora pro episódio. Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, abertinhas e abertinhos, tudo bom com vocês? Tudo certo? Bom, considerando tudo o que tá acontecendo nesse mundão, né, Brasil? Não dá pra falar que a gente tá 100%, porque vamos combinar que a natureza está nos respondendo, mas afinal, o que a gente fez ou deve fazer pra mudar isso? Ainda dá tempo? Atualmente fala-se muito sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável em diversos setores de nossa sociedade. Mas afinal de contas, você realmente sabe o que esse termo representa? Que nós temos que mudar e procurar novas formas de viver não é uma novidade. Mas você sabe o que fazer pra gente tentar correr atrás do prejuízo? Para ajudar a gente a bater um papo e debater sobre esse assunto, convidamos ele, que é ator e ativista ambiental, Matheus Solano. Uma salva de palmas. Obrigado. Bem-vindo, Matheus! Obrigado. Bem-vindo, senhor Matheus. Tudo certo contigo? Tudo certo, obrigado pelo convite e obrigado por me chamarem para falar de um tema tão fundamental, tão importante, tão urgente. Né? Exato. Completamente. A gente principalmente está vendo tanta coisa que a natureza está respondendo, né? Eu acho que é um assunto mais que urgente e tá vindo numa bola de neve, né? Cada vez que os dias estão passando, a gente vê uma novidade nova surgindo que a gente imagina, meu Deus, o que está acontecendo? 2020 será mesmo o fim dos tempos, né? E o verbo é bem esse que você está usando, respondendo, né? A natureza está respondendo a uma ação nossa, que também fazemos parte da natureza, mas que agimos mais parecido com o corona. Sim. Né? Nós somos do corona do mundo, do planeta, né? Pelo menos do planeta em que podemos viver, porque é sempre bom quando a gente fala de sustentabilidade e de ambientalismo, a gente não está lutando pelo bichinho, pela florzinha, a gente está lutando pela nossa sobrevivência nesse planeta, que, por exemplo, no período carbonífero, nós não poderíamos viver nesse planeta. Então não é o planeta que precisa da gente para se curar, né? Nós é que precisamos do planeta em certas condições para que nós possamos estar aqui respirando, conversando, vivendo, né, esse milagre que é estar vivo, né? Então é importante botar esse pingo no i. Total, completamente. Bom, para a gente começar introduzindo aqui o assunto, ao longo da maior parte da história do homem, ele viu como um denominador da natureza, né? Acreditando que ela estava sempre disponível para ele, somente para o seu bem-estar, para servir para o desenvolvimento econômico, e essa forma de pensar acabou criando a nossa sociedade de consumo, que é exatamente o oposto do desenvolvimento sustentável, né? Porque as indústrias e fábricas, elas acabam extraindo o máximo de recursos do planeta para acumular riquezas e satisfazer o consumismo exagerado da população, ocorrendo muito desperdício, sem se preocupar com a natureza e com as futuras gerações. Esse modelo levou a consequências drásticas, que era exatamente isso que a gente estava falando. E está comprovado que o ser humano não pode consumir o quanto quiser, né? Sem se preocupar com as consequências. E quando a gente fala de sustentabilidade, é uma daquelas palavrinhas repetidas como um mantra, né? Que todo mundo já ouviu falar, mas o conceito nem é sempre compreendido entre as pessoas, né? Então, vou começar meio que com essa pergunta, Matheus. Por que você acha que a gente deve realmente acreditar na sustentabilidade? Porque é a única forma possível. Bom, o que é sustentabilidade? É ser sustentável. O que é ser sustentável? É ser possível. Né? Um planeta sustentável é um planeta possível. Se ele não é sustentável, ele é insustentável, portanto, impossível. E o jeito que a gente vive, né, eu vi uma pesquisa para a gente viver do jeito que a gente vive, a quantidade de bilhões de seres humanos que vivem da forma que vivem, a gente teria que ter um planeta 3 vezes maior. Uau. E nós estamos crescendo, né? A cada dia
exponencialmente a humanidade vai crescendo, né? É um problema gigantesco mesmo. Então, ser sustentável é a única forma possível. A Marina da Silva, nossa ex-candidata à presidência da República, ex-ministra do Meio Ambiente também, ela cunhou agora uma nova palavra, o sustentabilismo. Não tenho certeza se é sustentabilismo ou ecologismo, porque no meio de tantos ismos, de tantas religiões que a gente inventou centradas no ser humano, o capitalismo, o socialismo, o iluminismo, o único ismo possível é o ecologismo, é o sustentabilismo. E, Matheus, você acha que a gente já chegou... Eu sempre me questiono isso. Se a gente chegou num ponto em que algumas coisas hoje são irreversíveis na natureza, de tantos danos que a gente já causou, ou você acha que a gente ainda tem um tiquinho, muito tiquinho, que a gente pode utilizar, mas a gente só pode utilizar se a gente cuidar dessa outra parte que a gente deixou de lado? Eu fico me questionando se a gente já chegou num estágio que é quase irreversível, sabe? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, depende do que você chama, do que você está querendo reverter, né? A gente está perdendo num ritmo acelerado espécies e mais espécies de plantas e de animais. Isso é irreversível, né? A gente já perdeu, assim, quando eu vou à praia hoje, a praia está completamente diferente do que ela era quando eu era criança. Completamente. Eu tenho quase 40. É pouquíssimo tempo, historicamente, pensando. A gente está sujando, a gente está negligenciando, a gente está, enfim, poluindo. A gente está numa velocidade muito, muito rápida. Portanto, muita coisa a gente já passou. Já passou há muito tempo. Mas, se a gente pensar na nossa sobrevivência, ainda dá para cortar muita árvore. Exato. Mas não é isso que a gente, né? Ainda dá para cortar muita árvore e fazer uma coisa que o ser humano é perito, se adaptar a novas condições. O ser humano estraga e se adapta ao estrago que ele fez. A gente eu moro numa cidade chamada Rio de Janeiro, chamada de Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa fede, cheira mal, cheira esgoto. Sim. O Rio de Janeiro chama Rio de Janeiro e todos os rios estão mortos. E aí eu penso sempre grande, né? Penso no futuro de uma humanidade, eu penso na vida dos meus bisnetos, dos meus trisnetos. Claro. E pensando assim, a gente ainda tem muita coisa que pode ser feita assim para que eles tenham uma vida digna, bem parecida com o que a gente está tendo o prazer de viver. É doido isso, né? Porque a gente fala nisso, né, nesse desenvolvimento sustentável, né? Satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Mas eu não sei se é uma coisa do brasileiro ou é uma coisa do ser humano, a dificuldade de ter a capacidade de pensar no depois fazendo ações de agora, né? Porque o próprio coronavírus, se a gente realmente tivesse cumprido com tudo no primeiro mês, a gente não estaria passando o que a gente está passando, né? Se a gente estivesse vendo, olha, as nossas ações de agora vão comprometer com as ações futuras, porque a gente estava com pouquíssimos casos. Então não sei se é uma questão do brasileiro que tem essa dificuldade de enxergar o futuro, de as nossas ações atuais, ou uma coisa do ser humano mesmo. Eu tenho a impressão de que isso está ligado ao capitalismo e de uma forma nova de lidar com as coisas. Se a gente pensar no desperdício, se a gente pensar no descartável, se a gente pensar no plástico, isso tem 60 anos, gente, 50 anos. Sim. É ontem, entendeu? Se a gente pensar em revolução industrial, isso tem 200 anos, 250 anos. O capitalismo parece um adolescente, né? Que é tudo, que é demais, que é mais. É imediatista, né? É imediatista e insustentável, né? Então, o capitalismo é um trem desgovernado, sem freio, e que agora a gente teve a oportunidade de frear. E nessa oportunidade, alguma coisa continua acelerada dentro da gente. Não, tem que voltar, tem que fazer, tem que ser do jeito que era antes, né? Sim. Tem que voltar ao normal. O jeito que a gente vivia, o jeito que a gente vive, não é normal. Portanto, já tem que começar daí, né? A gente tem que procurar um jeito mais natural. Exato. E quando foi que a sustentabilidade começou a fazer parte da sua vida, Matheus? Você teve uma criação mais sustentável, mais com um olhar diferente para a natureza? Sim, sempre um olhar ampliado para a natureza. Minha mãe sempre eu ia todo final de semana, desde criança, no Jardim Botânico. Minha mãe sempre muito fascinada com o pequeno e com o gigantesco, com a reverência. Então eu sempre digo que eu fui criado como filho da natureza e não como dono dela. O que já me afasta da grande maioria. Eu acho que a humanidade, por várias questões, o capitalismo é uma delas, mas a religião está lá atrás também, dizendo que a natureza está aqui para nos servir.
né? Então a gente já se descola do que a gente é, né? A gente é natureza, né? A gente é um bicho que tem uma consciência, né? E essa consciência era para nos fazer seres mais inteligentes. E pelo contrário, a gente muito rapidamente cria novas realidades diferentes da real, né? Da natural que está na nossa frente. A gente cria second lives, né? E essa daqui da virtual pela qual a gente está falando é a última delas, mas muitas outras realidades alternativas foram criadas antes do mundo virtual propriamente dito, que separam a gente da gente mesmo. Sim. E que nos obriga a atingir um monte de coisa que a gente inventou para atingir, status e dinheiro e isso e aquilo, e diferenças pela cor, pela crença social, política e tal. Isso tudo é uma grande bobagem, né? Mas é a bobagem que nos move, é a bobagem na qual nós vivemos. Então, como sair dela? Sendo respeitoso também, porque não é simplesmente uma bobagem, é um sistema de crenças construído através de séculos e séculos, que muita gente está presa a ele. Então, a gente tem que ter também muito amor na hora de pedir para as pessoas mudarem também, porque é o nosso jeito de ser e estar nesse mundo, né, que a gente foi educado a... Né? Exato. Você tem alguma meta de sustentabilidade pessoal que você ainda não alcançou, que você queria alcançar? Com certeza, uma delas é o não sei se o veganismo, mas pelo menos o vegetarianismo. É isso mesmo. Sou um carnívoro e costumo dizer que ambientalista que come carne do jeito que o brasileiro come carne, pelo menos, está enxugando gelo, né? Então, essa é uma grande meta para mim. Você acha que esse é o ponto mais difícil? Não sei se é o mais difícil. Eu acho que o mais difícil é mudar o olhar mesmo, né? E isso eu já mudei. Eu acho que tem mudanças pequenas, médias e grandes, né? Existem coisas a curto, médio e longo prazo. Existem coisas que precisam de pouco, médio e muito dinheiro, né? Mas todas elas valem a pena. Se é a mais difícil, não sei. Essa pergunta, sem dúvida, foi difícil. Eu acho que a minha seria. Seria, né? Eu entendo. Eu acho que a minha também. Eu, como ativista ambiental, a minha grande... A dificuldade na qual eu esbarro e contra a qual eu luto, ou com a qual eu caminho, é a de despertar a consciência das pessoas. Fazer as pessoas realmente, em cada ação delas, pensar na natureza primeiro. Então, assim, uma água ligada, uma torneira ligada muito forte, me causa um incômodo físico. E isso foi uma conquista. Aos poucos eu fui me inteirando sobre o assunto, pensando sobre isso, sobre aquilo, e hoje é uma coisa que me incomoda. Então, assim, apelar para a consciência das pessoas é um jeito mais amoroso, né, do que você tacar uma multa, por exemplo, ou fazer valer uma lei assim de uma forma abrupta. Por exemplo, quando você tira a sacola plástica do supermercado, isso tem que vir junto com uma campanha de conscientização. Não dá para você tirar da figura que está lá, muitas vezes comprando aquela comida que não é para ela, que é para patrão, para patroa, não sei o quê, e ainda tem aquele desconforto de não poder ter a sacola plástica porque algum ambientalista idiota, imbecil lá na casa dele, com o Dom Perignon dele, está dizendo que eu não posso, não sei o quê. Entendeu? É muito fácil isso entrar num lugar de que ambientalista é quem cuida de florzinha, de que ambientalista é quem tem tempo para se preocupar com essas coisas, né? Então tudo tem que vir acompanhado de uma super campanha, porque a gente está falando de despertar de consciência, a gente está falando de uma mudança na cultura das pessoas. Então é só com amor mesmo, com carinho, né? E eu acho que é importante isso que você falou, da gente entender as diferenças também, né? Que a sustentabilidade, ela também engloba a parte social, a parte econômica, né? De você realmente olhar para essas pessoas com um carinho, né? Que, de repente, do acesso à informação que ela não teve, das condições que ela não teve. Então, eu acho que é importante você tocar nesse ponto, porque a gente cuidar da sociedade como um todo é que também nos ajuda a ser sustentável, né? É isso. Tem um meme aí que rola, né, que bota ego, com o homem no centro e todo o resto em volta, né, as plantas e os outros animais, e eco, em que são todas as plantas e animais e o homem, inclusive, misturado naquele grande círculo, né? Então, eu acho que a gente vive numa egologia, né? E tem que mudar para ecologia. Então, sustentabilidade tem tudo a ver com solidariedade, com sororidade. São caminhos que andam juntos, certamente, porque é o que a natureza nos ensina, ajudarmos uns aos outros para sobrevivermos enquanto grupo. Agora a gente fica separando, aí é Maquiavel, né? Separar para conquistar. Sim. Que faz o
os governos por aí, entendeu? Quanto mais eles ficarem brigando aí embaixo, as massas, né, mais a gente se refastela aqui, os 600 no caso nosso. O que deveria ser o básico, né? Eu mesmo estudando a pauta, eu não sabia desse tripé da sustentabilidade. Automaticamente, por desconhecimento, a gente acha que sustentabilidade tem a ver só com verde, né? Tem a ver só da gente ajudar a natureza, a natureza viver da sua essência, que é o natural. E a gente esquece que tem a esfera social, a ambiental e a econômica, né? Que tem tudo a ver com ser sustentável. Um mundo com desigualdade social também não se sustenta, né? Exatamente. Bom, e já que a gente falou disso, né, de desigualdade, até falamos um pouco de dinheiro, a gente ouve muito esse mito de que ser sustentável é uma coisa cara. Eu queria saber se é caro porque realmente é caro ou é por falta de investimento na indústria sustentável que torna os produtos caros, e se é possível conseguir ter uma casa sustentável mesmo não sendo uma pessoa com muitos recursos financeiros. Perfeito. É falta de interesse político, é falta de incentivo, sim, né? Porque você comprar uma granola orgânica, não sei o quê, é muito mais caro do que você comprar o sacolão do não sei o quê. Né? E eu acho que a granola orgânica, né, para se dizer sustentável, tinha que vir num sacolão de quilo. Devia ser a granel, inclusive, né? Assim como tudo que a gente usa tinha que ser a granel. Né? Você vai lá com seu plástico lá do detergente e enche de detergente lá na empresa ou no supermercado e coisa e tal, e todos os outros produtos, né? Mas tem também uma falta de educação e falta de criatividade. Pronto, era isso que eu ia falar. Porque a gente está vivendo, assim, com corona, todo mundo desesperado para saber como é que vai voltar a ser como é que era antes. Como é que a gente não tem criatividade, gente? Ser humano é um ser criativo. Para pensar como mudar isso. A gente já não volta como era antes, né? Já não volta, né? Então, se a gente tentar voltar, já vai ser um pastiche do que era, né? Então, acho que falta muito criatividade. Por quê? Porque a sustentabilidade é oportunidade, gente. Sustentabilidade é uma folha de papel em branco para você reinventar tudo o que a gente faz, mas de uma forma sustentável. Como será que é andar de carro de forma sustentável? Então não sei o que, é melhorar o transporte público, para não precisar cada um ter um carro. Maravilha. Como será que é pensar sustentavelmente? Cada questão é um desafio para uma mente criativa ganhar muito dinheiro. Então não é perder dinheiro não, gente. Até porque nenhuma empresa de jeans não quer desperdiçar água. Claro. Né? Desperdício é ruim para o empresário também. Né? Falta de sustentabilidade na empresa é ruim para o empresário também. Exato. Claro, as grandes empresas vivem muito também do desperdício, do descarte, da falta de responsabilidade sobre o descarte daquilo que ela põe no mercado. Isso tudo enche o bolso de muito empresário por aí. Mas, por outro lado, é óbvio que a sustentabilidade é boa para esse mesmo empresário. Precisa rebolar um pouquinho. Né? Eu fico falando assim, como é que a Petrobras, como é que todas as empresas de petróleo, de energia suja, né, não investiram desde a década de 70, quando se falou lá que, porra, isso vai dar merda lá na frente, essa quantidade de plástico, essa quantidade de gás carbônico, isso vai dar merda daqui a pouco. Por que não pegou 0,001% do seu lucro anual para botar em pesquisa? Entendeu? Isso seria um ponta na energia limpa hoje. Poderiam falar, a Petrobras está deixando de ser Petro e hoje é Solarbras. E pronto, e segue em frente, graças à inteligência, criatividade, que eu acho que é isso que nos faz humanos. Eu tava vendo uma entrevista que você deu pra Globo News, falando do carro híbrido, né, e tinha coisas que eu achei muito interessante que eu não fazia ideia, né, desde a forma como carregar e como ele pode reter essa energia, e quando você precisa da energia de volta, ele consegue trazer essa energia. Criatividade para ser sustentável. Exato, e você também, como cidadão, procurar isso, né, não ficar seguindo só pessoas que você acha bonita no Instagram, mas sim seguir perfis que falem sobre sustentabilidade e te dão novas ideias para você mudar dentro de casa, né? Eu tava vendo um vídeo outro dia tão simples de uma mulher explicando como você reciclar o vidro, como você guardar o vidro para não jogar ele no lixo, né? Abrir a lixeira e jogar o vidro lá. São coisas tão simples que a gente pode mudar no nosso dia a dia para subir um pouquinho esse patamar, né? Chegou hoje aqui em casa para minha mulher um cortador de vidro. Ela agora tá doida, transformando Mentira, que legal!
legal. Tudo que a gente tem de vidro, ela tá transformando em vaso, negócio de cachepode, não Mas sei é pequeno? o O que é? cinzeiro. Grande? É um negócio portátil e tal, com uma resistência num fio que você deita a garrafa, você vai Gente, virando, que vai demais. aquecer aquele entorno, bota na água fria com choque, aquilo Ai, que legal. solta, aí você lixa a bola e tal, pronto. E vidro é tão fascinante, né? Vidro é fascinante e vidro é muito perigoso também. Perigoso para os catadores. É importante o descarte correto do vidro, embalar e por que não, voltando àquela questão que une sustentabilidade com solidariedade, escrever para o catador, obrigado pelo seu trabalho, cuidado, que dentro tem vidro, estabelecer essa relação com quem cuida de você também. Então existem muitas coisas que podem ser feitas por qualquer um para mudar esse olhar e para despertar essa consciência sustentável. Exato. Teve um comercial, o último comercial que eu fiz aqui na Globo de sustentabilidade, em cima da campanha do Geração do Amanhã, é muito legal, que fala dos R's. Eu gostei tanto dessa campanha que eu anotei até pra falar aqui pra você. Finge que eu não falei. Se você não reutiliza, recuse. Se você não recusa, recicle. Se você não recicla, reuse. Se você não reusa, reduza. Se você não reusa, recusa, recicla ou reusa, repense. É tão linda essa frase. É linda. E é exatamente demais, isso, e né? Simples, né? Muito, muito. Se a gente for pensar, a gente cria alguns hábitos e não é difícil a gente manter esses hábitos, né? É só a gente ter consciência que a gente pode mudar pra ontem, né? Algumas coisas. É isso. Reduzir é uma questão nevrálgica, eu acho, da sociedade que a gente vive, porque a gente é o tempo todo instigado a comprar ou para preencher uma lacuna social que a gente tenha, porque eu não tenho esse produto e todo mundo tem, né? Ou para se satisfazer, ai meu Deus, eu preciso comprar alguma coisa hoje. E aí compra, aí tem aquela satisfação, nem sabe para que serve aquilo que comprou, né? Ou então compra porque vou dar um presentinho hoje, não sei o que, compra um negócio de plástico que a criança não gosta e que aquilo não vai servir, vai ser jogado no lixo. Sim. Né? Então, reduzir é muito importante, porque eu acho que aí entra realmente no cérebro consumista da gente, o que é muito importante a gente falar, por que o brasileiro, né, enfim, não sei de uma forma geral se é só o brasileiro, tem tanta dificuldade, né, de ser cidadão. A gente não é cidadão porque a gente é consumidor, né? A gente foi transformado em consumidor, né? Fomos todos transformados em consumidores. Se você pensa, eu moro num bairro que não tem rua, não tem calçada, né? Eu moro aqui perto da Barra da Tijuca, é um bairro feito para você entrar no carro, Exato. pegar a estrada, entrar no shopping ou no seu trabalho, subir, fazer o que você tem que fazer e voltar. Então não tem espaço de convivência. American Way of Life. American Way, não sei se é American, mas pelo menos o Miami Way of Life. Uma forma desconectada da gente mesmo, né? Naquilo que eu estava falando no início, né? Mas vocês sabem que um dia eu estava conversando com um amigo meu exatamente disso, sobre questão de consumo, muito consumismo e tal, e ele me deu um exemplo que é uma bobagem, mas me fez repensar isso tudo. Que ele falou assim, os shoppings, a gente funciona para um shopping como o hamster. Tudo é feito para nos atrair, para você entrar e deixar o seu dinheiro lá. Então tudo é feito para te atrair. O cheiro, a temperatura, as cores. E aí hoje eu ando num shopping e eu já penso de forma diferente. Eu falo, isso aqui está aqui para me atrair. Eu não vou ser o hamster que vai entrar na casinha. Tem a história do que eu fiquei muito impressionado com as escadas rolantes, né? Raramente você tem uma escada rolante que sobe colada a outra que sobe também. Normalmente você tem que dar uma volta. Tem que dar um rolê ali. Lojas para subir. E essa coisa absurda nos aeroportos, desculpa, não sei quem não usa aeroporto, mas eu usava bastante antes da pandemia, né? E agora você é obrigado a passar pelas lojas entre a sua entrada. Tem que entrar, E a coisa você é obrigado a passar. Quer dizer, você não é obrigado, porque por lei não deve ser obrigado, e, portanto, tem um corredorzinho à esquerda, mas ninguém vê, ninguém sabe desse corredorzinho. Você é induzido o tempo todo a comprar, a consumir, a fazer parte de um mundo insustentável. Isso precisa mudar. Exato. Total. Matheus, eu tenho uma pergunta pra você, que em 2019 você acabou se juntando a outros artistas, né? E vocês entregaram uma carta contra o desmonte das políticas que protegem a vida, a saúde, direitos indígenas e as
das riquezas naturais do Brasil. E eu li essa matéria, achei super bacana, e ela foi entregue para a Procuradora-Geral da República. E vocês tiveram alguma resposta? Como que foi esse retorno quanto a isso, assim? Olha, na verdade, a própria intenção da gente era fazer barulho, né? Sim. A gente não tinha lá, e a gente conversou bastante sobre o que a gente ia levar exatamente, um manifesto contra o ministro Ricardo Salles. Então é isso, a gente está batendo no ministro ou não? A gente está falando, batendo nisso, batendo naquilo. A gente chegou à conclusão de que não, de que a nossa própria ida lá é que era a matéria, digamos assim, que a gente estava lá representando a sociedade civil e tentando impedir o desmonte nas políticas de proteção ambiental, que já são frágeis e que já falta fiscalização. Então, assim, a resposta foi muito no sentido de mostrar que a Procuradoria da República, Geral da República, concorda com a gente, concorda que o que está sendo feito é um desserviço ao meio ambiente, concorda que isso é grave e mostrou que a Procuradoria anda fazendo um projeto, por exemplo, incrível que a Procuradoria-Geral da República, pelo menos quando era a Raquel Dodge, que estava na cadeira principal quando a gente foi lá, estava fazendo, que era de mapear todas as nascentes do nosso país. Isso não é mapeado e, portanto, qualquer Zé Mané, qualquer coronel aí pode chegar e, opa, uma nascente, isso aqui é meu, pum, pá, bota e vai, fecha, faz represa, polui aquilo tudo. Então, pude ouvir coisas efetivamente muito bacanas na prevenção do que pode acontecer lá na frente, no caramba, estão desmatando, vamos, o que a gente puder, o que o governo federal puder, botar a mão em cima no sentido de proteger, né, de impedir a invasão. Então, isso eu achei muito legal. Mas, concretamente, foi a nossa ida lá. Ih, caramba, tem uns atores indo para lá, para Brasília, para falar disso. Vamos prestar atenção nisso. Meio nesse sentido que a coisa funcionou, né? Sim, não, muito legal. Ótimo. Bom, vamos falar um pouquinho das ODSs. Vou dar uma explicada aqui para os nossos ouvintes. Abertinhos e abertinhas, é o seguinte. Em setembro de 2015, alguns líderes mundiais se reuniram na sede da ONU em Nova York e decidiram montar um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. As ODSs são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e é uma lista de tarefas para todas as pessoas em todas as partes a serem cumpridas até 2030. O Brasil está nessa lista, tá, gente? E se a gente cumprir essa meta, nós vamos ser a primeira geração a erradicar a pobreza extrema e iremos poupar as gerações futuras dos piores efeitos adversos da mudança do clima. E assim, Matheus, eu tava lendo, né, estudando sobre as ODSs e eu fiquei assim um pouco chateada porque a gente já não estava num caminho maravilhoso, mas eu acho que a gente retrocedeu em muitos aspectos e assim, para além de um objetivo não alcançado em 2030 e que eu acho que ele é impagável, né? Porque é o não cuidar do meio ambiente, é o não cuidar do planeta Terra, e isso não tem preço. E uns dos outros, exato. Eu fiquei com uma dúvida, se a gente não alcançar uma meta mínima das ODSs, se isso pode gerar algum tipo de sanção, alguma multa para os países que não alcançaram isso. Esse é um problema. A ONU é cheia de boas intenções, mas não tem, assim, praticamente, eu acho, um poder de fogo, digamos assim. Né? Mas é respeitada, né? E isso é muito importante, né? A ONU é muito respeitada, foi uma instituição criada depois dessas guerras horrorosas que aconteceram. É um lugar respeitado porque tem representantes de todo mundo. Eu acho que isso é muito legal. A ONU, eu acho que é a semente do planeta que a gente quer, no sentido de que é um lugar onde a compreensão entre os países é a meta, é a primeira meta, né? Lembro sempre da Mafalda. Vocês liam a Mafalda? Não peguei. Eu fui conhecer a Mafalda depois de mais velha. Mafalda é demais. A Mafalda é um personagem de cartoon argentino e que o sonho dela foi, quando eu crescer, eu quero ser tradutora da ONU. Maravilhosa. Quando um fica brigando com o outro, não sei o que, eu vou lançar um foguete no seu país, não sei o que. Ela fala, ele falou que você é muito legal e que ele gosta muito do seu país. Maravilhosa. Maravilhoso. Eu queria saber se tem algum tipo de multa, alguma sanção para os países que não alcançarem uma meta mínima. Não há, mas o que eu estava falando assim, que não há uma multa, assim, o temor em se falando de ONU, né, quando a ONU, né, faz uma proposta como a Agenda 2030 das ODSs, o temor da humanidade é pela própria humanidade, né? Não é por uma sanção, meu Deus, se a gente não cumprir isso até 2030, a ONU vai botar uma bomba. Sim. Não, se não cumprirmos até 2030, estamos muito mal obrigados.
obrigado, né? E não é cumprir, assim, a gente pode falar, pô, gente, você vai falar que eu vou erradicar a pobreza no mundo todo até 2030, isso é utópico, eu não quero nem olhar para isso. Não, por favor, volte, eu quero a sua atenção, por favor, porque estamos falando de uma intenção, estamos falando de um caminho, estamos falando de uma direção, que não é a direção que nós estamos indo. Portanto, quando falam qual o próximo passo que nós temos que dar, eu digo que é um passo para trás. Aliás, um não, são muitos. Porque a gente tem que voltar lá naquela bifurcação que a gente pegou errado há muitos anos atrás e que nos levou numa direção errada na qual a gente está lá na frente. Então, por isso é tão importante preservar os povos indígenas e todos os povos originários pelo mundo todo, porque eles têm uma sabedoria de uma época em que o ser humano conversava com a natureza em pé de igualdade. Hoje, conversa-se com uma empáfia e imagina-se que a gente é muito mais poderoso que a natureza. Não somos. Muito pelo contrário, somos parte dela, somos poeira estelar e estamos aqui brincando. Exato. A gente fez um episódio sobre ancestralidade e a gente trouxe muito isso, né? Legal. Que a gente discutiu isso. A gente fala muito da medicina que descobriu tanta coisa. A gente vê as curandeiras, né? O quanto o povo indígena já tinha esse conhecimento antes, mas tudo é tão minimizado, tudo é tão invisibilizado, né? É muito doido de ver isso. É assim, é engraçado. Hoje a gente está lutando por uma ciência, né? Engraçado, né? A gente em 2020 lutar pela ciência, mas por outro lado a ciência também enquadradou tudo, né? Exato. Descartes enquadrador, né? Ou é uma coisa ou outra coisa, se não for razão, então não serve, não é assim, né? E a física quântica veio aí para lembrar a gente disso, né? Física, que é matemática, mas parece que é uma coisa de outro mundo. É bizarro. E que a gente já usa esta merda, entendeu? Nossos computadores, própria luz infravermelha do controle remoto, tudo isso é física quântica. É uma outra regra, completamente diferente, que não tem nada a ver com a regra do Newton. E ao mesmo tempo, uma coisa tem que conviver com a outra, só que a gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê, porque a gente está quadrado, porque a gente não percebe, né, que matéria e energia é a mesma coisa. A gente não consegue ver as coisas com um olhar além do racional. Total. Exato. Eu tava dando uma olhadinha aqui nas ODSs e, se eu não me engano, eu acho que a sua loja se enquadra na ODS 12, né? Que é Consumo e Produção Responsável. Exatamente, ODS 11 também, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Queria que você falasse um pouquinho sobre a Muda, né? A loja que você criou com o seu padrasto. Exatamente, com o meu padrasto, querido Jorge, padrasto e sócio na loja Muda, que tem esse nome super sugestivo que eu adoro, que não é só uma muda de planta, né? Mas uma muda de uma semente de uma nova ideia e também um convite à mudança. E um convite, o símbolo da muda é um semicírculo, é um convite a gente fechar esse círculo, porque tudo na natureza obedece a um ciclo, né? A nossa própria existência aqui, do pó viemos, ao pó voltaremos, e na tentativa de negar isso, a gente fica inventando esse monte de coisa, né, que polui o nosso planeta. Mas enfim, a Muda tem 2 anos de brava luta, delicada luta, porque é uma luta de generosidade, de amor. Como eu disse, não só é uma loja de produtos reciclados, não recicláveis, produtos reciclados de material que foi ou desperdiçado pela indústria ou pelo próprio cidadão, né? Então são transformados em roupas, em acessórios, bolsas, acessórios femininos, masculinos, e agora temos livros também. Então o que é bacana na Muda é que o produto, né, que você compra, ele fala com você. Do lado tem o produto falando assim: oi, eu sou uma bolsa. Ai, que legal. Mas antes disso eu fui um pneu de caminhão, sabia? Andei pelas estradas desse Brasilzão todo. Só que antes eu nasci foi lá em Belém, fui tirado de uma seringueira. E você? A que caminhos você vai me levar? O que eu serei depois? Né? Além da história do produto, você tem a história de qual foi a comunidade, enfim, de artesãos que teve a ideia de pegar aquilo e fazer esse upcycling, né? Essa transformação de um produto no outro. E além disso, você acaba esbarrando na própria história daquele produto, do que ele significa para você. Sim. Porque depois disso tudo, você não vai comprar por comprar. Vem com valor agregado, né? Vem com o valor agregado da história daquele produto e daquele material, daquela matéria-prima, daquela natureza que está ali pertencente em tudo, né? Então a Muda é uma história muito bonita que, mesmo com a pandemia e tendo que fechar suas portas, muda de novo, se reinventa e se transforma, junto com a Muda Loja, perfil no Instagram, na muda.eco.br,
um site onde você pode, por enquanto, adquirir só livros com a temática sustentável. Infantis e adultos, mas, cara, muito bons, muito legais os livros que a Companhia das Letras leva de graça para casa de vocês. Eu dei uma olhadinha no site, tá? Realmente é encantador. E os livros, eu sou louca por livros, dá vontade de comprar todos. Faça-o. Mas a loja física, vocês pretendem, por exemplo, só tem no Rio de Janeiro, vocês pretendem abrir em São Paulo? Bom, a gente precisa fazer mais sucesso para abrir em São Paulo. A gente precisa de mais público, a gente precisa de mais funcionário, a gente precisa de tudo isso, né? A muda realmente é bem pequenininha e vai crescendo como uma muda mesmo, assim. Mas a migração de uma loja física para o e-commerce é fundamental, né? Já ajuda bastante. Fundamental. Há males que podem vir para bem. Sim. Bom, Matheus, eu vou entrar agora num assunto que é um pouco complicado, mas eu estava louca para conversar com alguém que mora no Rio de Janeiro a respeito disso. Que no começo do ano teve um problema no abastecimento de água, né, do Rio de Janeiro. A água que chegava nas residências apresentava uma cor marrom, um odor. A SEDAI, que gerencia a água no estado, declarou que a qualidade foi afetada pela presença de uma substância química gerada por algas. Depois eles encontraram detergente. Enfim, Matheus, o que está acontecendo com o sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro? Olha, a situação do saneamento básico no Rio de Janeiro é histórica, né? É secular. Desde que eu nasci, aliás, eu acho que uma das primeiras coisas que podem ter me feito virar ambientalista foi ouvir minha mãe reclamando, mandando cartinha para o Jornal do Brasil, assim, reclamando de como é que a gente paga um saneamento básico que a gente não recebe, né? Nossa conta de água aqui no Rio de Janeiro para a SEDAI, está lá escrito na conta, 50% do valor para o fornecimento de água para vocês e 50% do valor para o tratamento do esgoto produzido por vocês. Esse dinheiro não é aplicado, por isso nunca foi. É muito pouco o investimento no tratamento de esgoto. Então, o que a gente tem como diz o Mário Moscatelli, um grande ambientalista, que trabalha há mais de 30 anos na recuperação das lagoas aqui no Rio de Janeiro, o que a gente vê lá no Guandu, que era o sistema de tratamento de água dos rios, né, o Rio Guandu, da onde vem toda a água que vai ser tratada para ser consumida pelo carioca, é uma pasta de cocô. O sistema, presta atenção, o sistema que devia tratar a água está tratando esgoto. A máquina lá no Guandu, que sai na torneira da gente, é uma máquina de tratamento de água, para transformar a água de um rio numa água potável, transformar cocô numa água que eu vou lavar minha filha. Gente. É isso, essa é a nossa situação e sempre foi. E eu acho que a gente tem um problema da mesma forma do descarte sólido, das coisas que a gente compra, com o nosso descarte também fisiológico, né? Eu costumo brincar que o buraco já é atrás, já facilita a gente nem olhar para o problema. É verdade. Qual é o destino? É sua responsabilidade. Eu acho que no mundo que a gente vive, 2020, o cidadão precisa se responsabilizar pelo descarte correto do que ele compra, da embalagem, daquilo que ele compra, do que ele não utiliza, daquilo que ele compra e dos seus dejeitos, que é também o que seu corpo rejeita daquilo que você ingere. É um absurdo, gente, mas esse absurdo realmente mais uma vez, todas as conversas com o cidadão precisam ser na base do amor, entendeu? Uma cultura, um jeito que foi ensinado pra gente. Sim. Exato. Tava vendo uma live que você tava comentando outro dia, que você tava pegando alguns restos de alimentos pra fazer adubo, né? Você tem isso na sua casa. Como é que funciona? Eu tenho uma composteira que todo mundo pode ter, inclusive em apartamento. Hoje minha mulher falou que já achou na internet até composteira elétrica. Eu falei, meu Deus. Nossa! Porque às vezes num apartamentinho você pode ter um negócio desse tamanho, entendeu? Que você vai botar lá casquinha, não sei o quê. Tem gente que bota minhoca, não sei o quê. A minha não tem minhoca. Mas é possível fazer em apartamento, isso é bom que se diga. Eu tenho um jardinzinho onde eu posso ter essa composteira, que é um lugar onde eu jogo. Vamos lá, uma semana de reunida de casca de fruta, resto de café, casca de ovo, de chá, dá uma cortada naquilo e joga em cima 3 vezes mais material seco. O que é isso? Pode ser folha seca. Por isso que você ficava picotando e jogando. Isso, e eu picoto porque facilita você jogar, né? Não só picoto o material, não jogo a casca inteira do melão, eu corto um pouquinho e tal para ajudar. E aí depois boto 3 vezes mais desse material seco para ajudar a transformar em adubo. Quando aquilo ali enche tudo, depois eu deixo aquilo fechadinho durante 3 meses, né? Dou sempre uma arejada lá, mas deixo aquilo descansando e depois de 3 meses aquilo é adubo, um adubo riquíssimo. Que legal. E aí você respeita mais uma vez o ciclo das coisas. É um absurdo você botar uma banana que em 2 dias vira vida, né, para a terra, né, dentro de um saco plástico para apodrecer
dentro de um aterro sanitário, um saco plástico que apodrece em 500 anos, Sim. 1000 anos. É nojeiro o que a gente está fazendo. Está tudo errado. Exato. E eu vi na live que você fez com o Maurício Arruda, na GNT, você disse que tem... Foi bem legal. Foi muito boa essa live, eu adorei. E você disse que tem plásticos que, apesar do símbolo de reciclável, eles não são. Você podia me dar um exemplo? Eu fiquei muito curiosa para saber. E se isso é um problema de não reciclar todos os tipos de plástico, se ele é um problema aqui no Brasil ou se é uma coisa mundial, assim, que as pessoas ainda não encontraram maneiras de reciclar um certo tipo de plástico. Não se a gente consegue identificar, né? Não encontraram, não quiseram encontrar. Encontraram aqui, ó, entendeu? Porque até assim, encontraram um símbolozinho muito bonitinho para dizer que aquilo é reciclável. E realmente aquilo é reciclável. Se você inventar uma máquina para transformar aquilo numa outra coisa. Claro que é reciclável, afinal, aquilo na verdade era petróleo, né? Estava ali debaixo da terra, que a gente tirou e transformou em plástico. Uau, alquimia, olha que maravilha. Agora, como é que vai transformar isso em outra coisa? É possível? Sim, é possível. Então faça que isso seja possível. Não bota lá na embalagem, né, aquele triângulozinho com as setinhas e um número ali dentro. Então, dos 6 plásticos, eu acho que são 6 a 8 plásticos diferentes, 3 a 4 são recicláveis. É uma coisa assim, entendeu? Então, eu fui numa estação de triagem aqui em Bangu. Belo dia eu resolvi ir, foi até engraçado. Falei, vou dar... Vamos lá, hoje não tenho nada para fazer hoje, vou lá. Vou ver onde é que vai ser, mas aí é o tipo de louca que dá quando você resolve começar a ser cidadão. Aí fui lá no centro de triagem, que é onde chega todo o lixo que a gente descarta corretamente. O lixo seco que a gente descarta corretamente. Falei, e aí, o que acontece com ele? Cara, chegando lá, é um monte de gente que está empregada, que é muito legal, porque estava trabalhando fatalmente no lixão, e aí foi empregada pela Conlub, com carteira assinada e coisa e tal, separando ali numa esteira grande que vai passando com tudo que a gente jogou fora, né? Que não existe fora. Exato. E separando aquilo em dezenas de sacos, né, de fardos, como eles chamam, diferentes. Nossa. Então chegou um plástico, ela jogou numa lata. Chegou um outro plástico, ela jogou numa outra lata. Eu falei, mas qual é a diferença? Esse plástico aqui é assim, aquele plástico é assado. E ela sabe, isso aqui é ouro, hein? Eu falei, por quê? Porque isso aqui vale muito no mercado. Gente. E aí você percebe que existe um mercado da reciclagem. Do plástico. E que esse mercado, da reciclagem mesmo, né? Existe um mercado. E que esse mercado já é corrupto. Porque as empresas, isso eu sempre falo, as empresas que jogavam fora, mais uma vez, não existe fora, no meio ambiente, o que não usavam mais, elas hoje vendem para o catador esse resíduo. Ao invés de pagar para o catador e agradecer o catador por fazer parte da responsabilidade social da empresa, não. Eles vendem, eles arranjam uma forma de capitalizar, no mau sentido, a reciclagem. Mais uma vez, né, a mudança é muito interna, né? Eu acho. A gente consegue reconhecer esse plástico? O plástico mais durinho. Aquele quando tem no bombom. Que bonitinho, um bombom com o plástico no formato dos bombons. Você tira cada um assim, não dá. Aquele plástico, eu lembro que ele não tem. E aí eu vi lá no centro de triagem fardos enormes, imprensados assim, né, quadrados enormes, cheios desse plástico, sem destino. Falando, o que está fazendo aí? Estamos esperando inventarem a máquina para reciclar isso daqui. Nossa, bizarro. Que bizarro. É uma coisa que ninguém imagina, É bizarro, a gente está acumulando, a gente não percebe, a gente está num grão de areia acumulando plástico, inventando plástico e acumulando. Portanto, eu chamo também todos a privilegiarem o reciclado ao reciclável. Reciclável é o que continua sendo produzido, mas é reciclável. Reciclador é o que está aproveitando o que já foi produzido, foi jogado no meio ambiente e a gente está ressignificando isso. É isso que a gente precisa fazer. Ótimo. É isso que a Unilever tem que fazer, que a Johnson tem que fazer, que a Coca-Cola tem que fazer. E que são grandes empresas que têm total condição de fazer isso, né? Tem total condição de fazer isso, mas não tem um público consumidor que exija isso dela. Então, Exato. Matheus, como que você procura passar essa mensagem para os seus filhos assim? Como os pais podem inserir os filhos na causa ambiental? Com atitude. Um filho, então, não tem discurso. É atitude. Filho está de olho no que a gente faz e não no que a gente fala. A gente pode ser maravilhoso no que a gente fala e ser péssimo no que a gente faz. A gente vai ter péssimos adultos depois. Então, meus filhos têm a ação, né? Às vezes de uma forma lúdica, bacana. Olha como é legal, a gente já plantou uma coroa de abacaxi outro dia. E de uma forma também severa, porque o que vocês continuam deixando essa porra dessa luz acesa e ficam horas no banho com esse chuveiro aqui, inferno que não tem controle né? Olha que absurdo a gente ficar esperando para ver se
não, Ai, não tá quente ainda. Ai, aquele negócio... E aí vai rolando. Ai, não, tá morno ainda, mas eu não gosto de morno, eu gosto pelando, sabe? Ai, gente, vocês têm que procurar pra passar aí. Tem um comediante de stand-up americano que eu adoro. Ele não é americano, ele é mexicano, mas ele é ruivo e branquelo. Louis C.K. falando sobre religião, ele tem um stand-up que ele imagina, olha, não tem nada contra as religiões e tal, mas assim, boa parte das pessoas que poluem são religiosas. Eu fico me perguntando se Jesus vai voltar mesmo. Imagina se ele voltasse e olhasse isso tudo, ele ia perguntar o que vocês fizeram, não sei o quê. É muito bacana, porque ele vai com muito humor, revelando assim, Deus botando o homem, né, o ser humano contra a parede, falando, mas por que você fez isso? Não, porque eu precisava de comida, mas eu tenho um monte de coisa no chão, eu deixei um monte de coisa no chão para vocês, pega no chão e come. Por que tá tudo sujo no mar? Quem sujou o mar? Ele fala assim, peguei o óleo que estava ali debaixo da terra, por que você não deixou debaixo da terra? É muito engraçado. E no final o ser humano conclui dizendo assim, não, eu fiz isso tudo porque na verdade eu gosto de bacon, eu queria um baconzinho assim ali, sabe? Enfim, são confortos muito pequenos para a atrocidade que a gente comete contra o meio ambiente para tê-los. Exato. E tem coisas que a gente vê na internet também que acaba chocando tanto a gente. Eu vi que hoje eu abri um vídeo que eu tava vendo em Acapulco, no México, eles descartando esgoto na praia ali, no oceano, que eu falei, meu Deus do céu, e você vê aquela água azulzinha, límpida, cristalina, virando esgoto sujo por uma consciência zero, né? E é chocante a gente se deparar. É importante chocar. O negócio é como chocar, porque eu tô falando o tempo todo, não, a gente tem que conseguir no amor, na gentileza, mas o tempo do amor e da gentileza é muito mais lento do que o tempo devastador do capitalismo, por exemplo, né? Então acho que vídeos como esse são importantes. A gente precisa do chacoalhão, né? Precisa de algum chacoalhão, ver a carne à fraca, ver filmes que mostram a realidade dos matadouros, sabe? Assistir Stamira. Eu hoje é maravilhoso. postei um vídeo no meu perfil, que foi um vídeo feito pelo meu querido amigo e ator o Igor Angelcorte, sobre uma situação assim, calamitosa num determinado ponto do país, no Cerrado, que em uma noite, o equivalente a, enfim, muitos campos de futebol de Cerrado foi desmatado por uma técnica chamada do correntão. E aí tem uma parte da técnica do correntão, vocês vão ver no vídeo. É uma coisa, gente, é de morrer, porque você vai vendo árvores caindo assim, porque é uma corrente. Eles fazem muito isso na Amazônia também. Na Amazônia, como é que vai com uma corrente, vai quebrar os tratores? Não, mas eles fazem. Eles pegam uma área um pouco menor e vão. Eu nunca tinha visto isso. Assustador. Nossa, vontade de chorar, é muito doido. E é um desligamento, você percebe? É um desligamento muito grande do homem com a natureza. É isso, porque a gente volta na questão. É o homem não sentindo que aquilo é parte dele. Eu conversei com o Ailton Krenak outro dia, uma liderança indígena muito importante. Adoro. E ele falou disso, assim, a gente vê as coisas como o homem branco chama a natureza de recursos naturais. O índio vê a montanha e fala, bom dia, primo. Primo, o rio é um irmão mesmo. Só não é de carne e osso, é de outras coisas, porque índio também não é de carne e osso, é o lixo. Sim. Exato. Mas a gente tem um quadro onde a gente abre a porta para alguém, alguma instituição, algum sentimento, para o que o seu coração quiser neste momento de hoje. Eu vou começar aqui, eu vou abrir a porta para um projeto super bacana do Alex Trevelin, que chama Ecolibre, que é um projeto socioambiental de coleta de resíduos plásticos com foco na preservação e educação ambiental que acontece aí no Rio de Janeiro. Em 2 horas eles costumam coletar 10 quilos de plástico nas praias, 430 canudos, chega a 285 tampinhas de garrafa e por aí vai. Então é uma pequena ação que vale muito e aí várias praias de outros estados começaram a fazer, então é super importante alguma galera, se você tem alguns amigos que gostam de curtir a praia, se reunir aí e fazer essa pequena ação para essa coleta, já é um grande ganho que a gente vai ter. Então minha porta abre para o Colibre. Prices, para quem você abre a sua porta? Bom, eu vou abrir minha porta para um projeto que eu conheci fazendo essa pauta, que é o Pimp My Carroça, que é um projeto muito legal em que eles trabalham para melhorar
a carroça dessas pessoas que saem pelas ruas exatamente pegando o nosso lixo, né? E muitas vezes eles são o nosso grande elo com as empresas que reciclam os materiais, né? Então, a Pimp My Carroça trabalha através de doações. Você pode ser voluntário, você pode ser um artista que vai, grafitar a carroça de um catador. E assim, para melhorar também a vida, a segurança dessas pessoas e para que a sociedade comece a entender que essas pessoas têm um trabalho muito digno. E que se não fossem eles, talvez a nossa situação hoje fosse muito pior. Então eu adorei o projeto. Que legal. Eles, de vez em quando eles abrem doações pelo Catarse. Eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast, mas é um projeto muito legal que eu adorei conhecer. Pimp My Carroça. Excelente você falar do Pimp My Carroça. Como diz o Pimp My Carroça, cidade sem catador é lixo. Os catadores são responsáveis, minha gente, por 90% de tudo que é reciclado. Caramba. Portanto, eles não são só uma profissão digna, eles são absolutamente necessários, fundamentais para a gente estar vivendo a nossa vidinha. E você, Matheus, para quem você abre a sua porta? Fui pego de surpresa, mas vou abrir, é claro, para o Apadrinho Sorriso, um projeto sociocultural feito no Parque das Missões, que é, assim, uma favela dentro de uma favela, lá em Caxias. É um lugar esquecido pelo poder público, onde tem essa grande, a Fabi, que é a idealizadora do projeto, que é impressionante. Eu estive lá, pude ir lá pessoalmente, conhecer as crianças que são agraciadas pelo projeto, que não querem fazer outra coisa, só querem fazer música, teatro, aprender ali, estar com aquelas pessoas. E é um projeto muito riquíssimo, assim, no melhor dos sentidos, e que precisa ser riquíssimo no outro sentido também. Então, apareça, siga aí no Instagram, contribua da forma que você pode. Total. Bom, Brasil, é papel do governo, das empresas e, acima de tudo, nosso, de colaborar para que a comunidade esteja envolvida em ações de educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Toda a sociedade deve estar unida em busca de uma maior proteção do meio ambiente. Com ações simples, uma pessoa pode mudar a sua realidade, mas com atos em massa, todos nós podemos mudar o mundo. A gente pode ser da geração que for, mas o mais importante é sermos da geração do amanhã, para que a gente se cuide hoje, cuide do nosso meio ambiente e que o amanhã possa existir. É isso. Abertinhos, a gente está muito feliz que a nossa campanha no Catarse já está no ar e a gente já quer agradecer os 10 primeiros abertinhos e abertinhas que doaram, Brasil. Karina Cardoso, Pedro Fiorilo, Fernanda Miranda, Isabela Tille, Matheus Romano, Débora Rocha, Fernando Cúculo, Fernando Valdujo, Luan Campos e Felipe Almeida. E se você quer fazer parte do time de Abertinhos oficial, é só entrar em www.catarse.me/Porta Aberta Podcast e fazer sua doação. É isso. Matheus. Gratidão. Muito obrigado, viu? Obrigado de você aceitar e bater esse papo com a gente. Programa máximo, adorei. Obrigado mesmo. Obrigado eu. Super importante a gente bater esse papo. Obrigado de verdade. Aliás, isso tem sido das coisas importantes da quarentena, né? A gente poder conhecer e falar de coisas bacanas e ter ouvidos, né? E tempos para ouvir também, né? Bacanas. Obrigado. E muito obrigada, Matheus. Eu acho que ninguém mais do que você sabe da visibilidade que você tem e de você usar isso para uma coisa tão importante. Muito, muito obrigada mesmo. Um beijo, galera. Um Tchau. beijo, gente. Tchau.